Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No balanço das comissões, hoje nós vamos receber a vice-presidente da CEFOR, Comissão de Economia e Finanças, a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Vamos fazer uma avaliação do primeiro semestre. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Vereadora, então como é que a senhora avalia esse primeiro semestre, né? Mas antes gostaria de fazer uma alusão necessária, né? O vereador Mauro Zacher, que era o presidente, né, da CEFOR, que nos deixou tão precocemente. E na volta, né, no final do semestre, a comissão voltou a se encontrar presencialmente, né? E inclusive foi feita uma homenagem, né, ao vereador, um minuto de silêncio. Então gostaria também que a senhora deixasse seu recado nesse sentido aqui para a gente abrir o Jornal da Câmara de hoje. Exatamente. Então, tivemos essa situação do presidente Mauro Zacher, vereador, que teve esse falecimento precoce, que não está mais conosco. E tivemos, então, uma última reunião da Comissão de Finanças, que já tinha sido marcada pelo presidente, tendo em vista que era um tema importante, que é sobre as emendas impositivas do município, de colocar uma regra de limitação. E tendo em vista que era importante, a gente voltou e fez uma última reunião da CEFOR entre os membros. Trouxemos também o secretário de Governança, o secretário Cássio, para vir aqui também compor esse debate, e tivemos essa reunião no qual eu fui presidente e tive durante esse tempo também assumindo a liderança da comissão, uma vez que o vereador Mauro não estava mais conosco. Perfeito. Vereadora, depois, posteriormente, aqui na nossa entrevista, quero voltar a esse tema das emendas impositivas, né, que eu acho que é um debate que ele vai ter prosseguimento, especialmente agora no segundo semestre, quando a gente vai falar do orçamento, né, para o ano que vem. Mas gostaria que a senhora fizesse, então, um balanço, né, desse primeiro semestre, o que a senhora destacaria, né, dos trabalhos da comissão, os principais debates, enfim, o que ficou pendente, o que deve vir aí para as próximas discussões na comissão. Perfeito. Então, o primeiro semestre, ele se caracteriza por avaliarmos as contas públicas, o que foi executado. Então, tivemos reuniões para avaliar o que foi executado pelo Executivo, e daí a nossa comissão, tendo em vista o caráter financeiro, ele faz um acompanhamento das contas do Executivo. E tivemos algumas reuniões, como a questão da prestação de contas da educação, que ficou em 2021 abaixo naquela meta mínima, que é 25% do orçamento do município. Tivemos a avaliação, por exemplo, do South Summit, que foi um evento grandioso no Rio Grande do Sul, na nossa cidade. Então, a gente teve o secretário vindo aqui apresentando o número de negócios que teve no setor hoteleiro, no setor de startups. Então, a gente teve uma agenda muito próspera de reuniões com o Executivo, com questões que aconteceram na cidade e também acompanhamento das contas do nosso município. Perfeito. Para a gente especificar aí um pouquinho mais a fundo, vereador, em alguns dos temas que a senhora explicitou aqui também, gostaria que a gente começasse por um dos últimos, né, que talvez tão importante quanto todos os outros, mas é um debate que ele vai ter prosseguimento aqui no plenário, com certeza, né, que é das emendas impositivas, né. A senhora citou a presença do secretário Castro Gildo, né, que foi o autor, inclusive, né, do projeto das emendas impositivas, mas que há uma dificuldade, né, do Executivo de poder executar, né, com o perdão do trocadilho, de executar, né, essas emendas impositivas pelo um grande número de emendas, né. O que se desenha, vereadora, nesse sentido, num processo de daqui a pouco tentar limitar ou fazer um teste de limitação dessas emendas, e se a senhora imagina que essa limitação já possa ocorrer agora para a votação do orçamento no final do semestre? Perfeito. Então, só para contextualizar o público que nos acompanha, essa questão de existir emendas impositivas na Câmara de Vereadores é algo novo. Por isso que nós ainda estamos se adaptando a essa nova realidade. No município de Porto Alegre, nós estamos falando de 3 anos com emendas impositivas. E o que aconteceu? Como é que funciona uma emenda impositiva? A vereadora Mari vai lá numa escola e vê que poderia ter uma pracinha e não tem. Então, eu posso destinar um valor, de acordo com o projeto que aquela escola desenhou, para construção daquela pracinha. E cada vereador, então, tem um valor que vai poder utilizar 50% na saúde e 50% em outras áreas, de acordo como achar necessário. E o que aconteceu é que, como isso era algo novo, muitos vereadores acabaram colocando muitas emendas impositivas. Nós temos vereadores que colocaram 1 ou 2, mas nós tivemos vereadores que colocaram mais de 100, chegaram a 120 por vereador. E isso, o que acontece? É a difícil implementação pela parte do Executivo, porque o que nós temos de bom da emenda positiva é saber que aquela destinação que o vereador quer dar vai ser executada pelo Executivo. Não é mais pela boa fé de tu ter contatos com o prefeito ou não ter contatos com o prefeito. Agora, com as emendas positivas,
o prefeito tem que executar tanto as emendas da base, como da oposição, como dos independentes. E tendo em vista que ficaram muitas emendas, só no ano passado nós tivemos mais de 860 emendas no município de Porto Alegre, acabou ficando muito grande e o executivo não está conseguindo executar, implementar. Nós temos emendas de menos de R$2.000. Então, esse é o grande debate. Da gente, tendo em vista que a gente está vendo que não é um tema super importante e não está conseguindo ser implementado, de que maneira nós conseguimos fazer ser mais eficiente. E uma dessas soluções está sendo limitar entre, provavelmente, abaixo de 30 emendas por vereador, para a gente chegar com um coeficiente que seja execuível por parte do Executivo. E esperamos que seja feito, sim, nesse ano de 2022. E daí a gente vai implementar, provavelmente, via LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, votado todo ano na Câmara de Vereadores. Não via uma emenda no regimento, na lei orgânica do município. Então, para conseguir mudar a lei orgânica, a gente sabe que é uma construção política maior e não teria tempo para executar em 2022. Então, tendo em vista esse debate ainda, que demanda aí um pouco de uma construção política, a gente deve estar construindo via LDO nesse primeiro ano e depois vendo que deu certo, que foi um sucesso, ou alterando, porque a gente está falando aqui de 30, daqui a pouco pode ser mais ou menos, então daí a gente mudar via lei orgânica no município nos próximos anos. Um teste para se ver na prática como funciona. Né? Exatamente. E depois, enfim, se adaptar como for a realidade nos próximos exercícios fiscais. Vereadora, a comissão também recebeu, né, como a senhora falou, o executivo. E uma das pautas foi o programa de gestão do patrimônio, né? Então, com a presença do secretário. Então, a CEFOR se caracterizou por essas reuniões também, né, nesse primeiro semestre, de apresentar um pouco mais das propostas do Executivo, até para aproximar essas discussões da sociedade, né? Exatamente. Então, a gente sempre busca trazer o Executivo para explicar o que eles estão organizando, o que eles estão planejando. Com o secretário de Patrimônio, nós tivemos uma reunião muito importante, porque é a primeira vez, de maneira inédita no município, que nós vamos ter um banco de terrenos, de imóveis do município que estará à disposição para compra, para ofertas, para vendas. Então, isso é um debate importante para o município, que nós sabemos que muitos dos imóveis não são utilizados para escolas, não são utilizados para postos de saúde, nem para praças. E daí, então, o município está colocando à disposição da população para negociação. Então, essa é uma iniciativa do secretário de Patrimônio e ele vai explicar para a Comissão de Finanças, uma vez que depois esse patrimônio vai virar dinheiro e vai entrar nos cofres públicos e nós vamos fazer aí a parte da fiscalização como Comissão de Finanças. Nesse sentido também, vereadora, a comissão realizou audiências públicas, né, como manda a lei, né, para que possa apresentar o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre do exercício fiscal, né, do Executivo, né? E gostaria de destacar, e até que a senhora também comentasse, peço um comentário da senhora sobre isso, que eu também tenho a participação de universidades, né? Então, a sociedade tentando se apropriar desse tema, que muitas vezes ele parece ser um tema um pouco mais árduo, mas é muito importante que a sociedade tenha o acesso a essas informações, né, relativas às contas públicas. A importância dessa participação e dessa aproximação desse tipo de reunião com os porto-alegrenses, vereadora. Sim, importantíssimo a gente ter a participação. Todas as nossas reuniões são abertas, né? A gente tem as audiências públicas que se caracterizam pelo secretário da Fazenda vir né, não está havendo de maneira física, mas ele poderia ser uma reunião física ou híbrida, de maneira que ele vem e apresenta as contas, o que foi executado, o que foi gasto pelo município e quais são as metas fiscais para os próximos semestres. A gente sabe que tem características, por exemplo, o primeiro semestre ser mais caracterizado pela alocação de pessoal, que diminui depois no segundo semestre. Então, tudo isso ele vem e apresenta, e uma vez que a gente abre para a população, a gente tem os estudantes e tem outras pessoas também perguntando como é que está, fiscalizando e se apropriando de como é que está andando o nosso município. Afinal, nós precisamos, né, sempre ter essa parte de uma governança maior que não dependa só do vereador, mas que a população se sinta parte também da cidade. Então, essa audiência pública que nós temos para apresentação de contas é um grande momento para a população perguntar como é que estão as contas públicas, saber como estão as decisões do prefeito com relação a isso e também aí ter
as respostas por parte do secretário da Fazenda. Para pontuar aqui também, no primeiro quadrimestre ali, até a senhora me corrige se essa informação, mas 744 milhões de déficit, né? Mas o secretário colocou que é um exercício normal, né? Os primeiros meses eles são assim de recuperação e tal, projetando já com os outros impostos, municípios, enfim, outros recursos que vão entrando para fechar o ano em azul. Essa é a projeção, pelo menos, do Executivo, né? Exatamente. Nós temos toda a questão do parcelamento do IPTU também que entra, então a gente acaba vendo pelo regime de caixa, né? Então a gente acaba vendo esse... E por isso que tem essa questão tem quadrimestres que terminam com a situação deficitária, outros que vão compensar, mas ele trouxe uma questão do parcelamento do IPTU e algumas outras entradas que devem estar entrando agora no segundo semestre, e por isso que nós estamos acompanhando também. Perfeito. Vereador, vamos encaminhando aqui o final da nossa entrevista, mas outros dois temas que a senhora, inclusive, citou na abertura, aqui fazendo um balanço mais geral, para a gente se apropriar de algumas questões mais pontuais aqui também. Por exemplo, o investimento em educação, investimento constitucional, né, que foi um dos temas da CEFOR, que ficou represado, né, esse 25%. Né, e o Executivo garantiu que haverá aplicação desse recurso nesse e no próximo exercício. Né. A senhora também que tem essa ligação com a educação, né, gostaria que a senhora também comentasse sobre esse tema trazido para a CEFOR aqui também. Né. Educação, mas também se trata de finanças. Né. Exatamente. Então, nós tivemos um orçamento na educação que deixou de investir 176 milhões no ano de 2021 e tendo em vista que foi aprovada uma PEC em Brasília, esse valor pode ser parcelado em 2 anos de execução por parte do Executivo. O Executivo já trouxe para nós, nessa reunião, como é que ele planeja investir, né, fazendo uma trilha ali de desenvolvimento na educação, e daí nosso objetivo é estar acompanhando. Nós sabemos que os dados da educação no nosso município não são os melhores, nós sabemos que teve uma mudança também de liderança na parte da Secretaria de Educação nesse último ano, então agora nós estamos esperando que tenha essa execução orçamentária. Nós ficamos abaixo até com professores, faltando monitores, algumas escolas também com a infraestrutura não adequada, então agora a gente espera que esses 176 milhões sejam investidos para dar essa adequação necessária para a educação no município ter o resultado que a gente imagina. E daí faz parte da CEFOR estar buscando essas explicações por parte da secretária, por parte do prefeito, de como vai ser o plano para resolver os problemas da educação e como vai ser alocado o investimento. Perfeito. Vereadora, um dos eventos um dos destaques, né, nesse semestre aqui na capital foi a realização do South Summit, né, que é um dos principais eventos de inovação, um dos principais mundial, né, um dos principais eventos mundiais de inovação. E esse tema também passou pela CEFOR, né, fazendo um balanço, e também tivemos a notícia recentemente de que as próximas edições também serão em Porto Alegre. Né? O que ficou, né, e como é que a CEFOR se apropriou dessas questões? Sim, ficamos então muito felizes de receber o South Summit de maneira inédita em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e já temos então uma expectativa de 5 anos mais de South Summit também aqui em Porto Alegre. E o que nós trouxemos para a CEFOR? Foi primeiro ver que o setor hoteleiro estava todo ocupado na nossa cidade, o que foi um sucesso. Então tivemos esses dados, essas informações mostrando que isso gera resultado para a nossa economia local, na hora mesmo, mas também trazer que a gente virou um hub na parte de inovação, na parte de startups. Nós tivemos mais de 5 mil startups transitando aqui no nosso município, vendo o que tem de soluções, e toda vez que a gente tem esse ecossistema se conversando e nós temos um polo, a gente começa a ser a capital que começa a ser voltada para a parte das startups. Nós tivemos mais de 25 mil pessoas transitando, mais aproximadamente 5 mil startups. Tivemos negócios ocorrendo também, são milhares de reais também investido em startups. Isso fomenta aquele jovem que quer investir, que quer se aproximar do ambiente de inovação. Nós sabemos que por muito tempo ficou lá nos Estados Unidos, temos as startups. Agora estavam aqui que estava o ambiente de negócio. Próximas. Os grandes fundos de investimento estavam aqui, conhecendo nossos empreendedores, sabendo os cases, olhando no olho do nosso empreendedor. Isso é um diferencial muito grande para a nossa cidade, para que a gente consiga incentivar a nova geração a estar investindo em startups, estar criando as suas startups, e a gente se posicionar aí como uma capital aí, amiga desse hub de inovação. De inovação, perfeito. Vereadora, segundo semestre agora, o que se projeta, né, em termos de debates, em termos de discussão aí para a CEFOR?
Então, o segundo semestre nós vamos estar aí trabalhando com o orçamento do município, que chega mais para o final do segundo semestre. Então, nós temos todo esse contexto, que é um contexto já normal, todos os anos. Nós temos a lei, né, que trabalha com o orçamento do município. Então, vamos estar votando aqui, relatando e votando. Mas também estaremos acompanhando um pouquinho mais de alguns movimentos do próprio executivo, que deve tramitar na CEFOR, que acaba tendo impacto financeiro no município. E daí nós temos toda uma avaliação. Na parte da educação, nós temos um projeto que tramita na CEFOR, que é de ter um investimento financeiro para cada criança que tiver bom desempenho acadêmico e boa frequência na escola. Então, isso nós vamos estar tramitando na CEFOR e depois vai para o plenário. Então, nós temos uma série de temáticas que vêm do Executivo que envolvem a questão financeira, como o 4º Distrito também, que tem uma mudança no ITBI e do IPTU do 4º Distrito, que tramita na CEFOR também. Então, são alguns grandes temas que vão estar ocupando o plenário e que antes nós vamos estar debatendo na nossa comissão de Finanças. Tá certo. Vereadora, palavra à disposição para as despedidas e reforçar o convite, né, à população para acompanhar os trabalhos aí da Comissão de Economia e Finanças. Isso aí, muito obrigada pelo convite. Convido a todos para participarem dos nossos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores. O ambiente é para todos. A Câmara de Vereadores é aquele principal elo da cidade, do povo, também com o Legislativo e depois com o Executivo. Então, nós gostaríamos de convidá-los para virem conhecer nossas sessões aqui, para participar das audiências. É muito importante a população se sentir parte desse processo e eu tenho certeza que a TV Câmara faz parte também dessa ligação entre a Câmara de Vereadores e a população. Perfeito. Vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, vice-presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigado, um bom trabalho para a senhora. Muito obrigada. Tá certo. Com isso, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro do trabalho do Legislativo. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.